Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, a gente vai explorar uma perspectiva bem particular sobre o sofrimento de Cristo. A nossa fonte é uma meditação especificamente datada de 14 de agosto e ela se apoia bastante, em Isaías 53:5. É bom frisar que é uma interpretação, essa que está no material que a gente analisou. Exato. E a ideia aqui é tentar ir um pouco além daquela visão mais, talvez comum da crucificação, né? Focando numa angústia que essa fonte descreve como singular. Certo. E essa passagem de Isaías que você mencionou, o versículo 5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A meditação pega isso e, desenvolve de um jeito bem específico. Sim. O ponto de partida é, questionar se o sofrimento dele foi só físico, sabe? Ou mesmo se a esperança ou o amor do pai serviram de consolo ali naquele momento. O texto é direto, chama essa visão de um grande engano. Então, se não foi primariamente o físico, qual que é o argumento central dessa meditação? O que ela coloca no lugar? Olha, o argumento é que a dor mais excruciante, vamos dizer assim, não veio dos pregos da tortura física em si. Veio do que a fonte chama de senso do desagrado do pai. Essa agonia mental, essa percepção de separação, é apresentada como algo quase inconcebível pra gente. Isso me faz pensar na comparação que o texto faz, com os mártires. Porque, mártires sofreram torturas físicas pavorosas. Como que a fonte diferencia? Pois é, essa é uma distinção chave para o argumento deles. A meditação até reconhece, claro, o sofrimento físico extremo dos mártires, mas defende que a agonia de Cristo foi de outra natureza, qualitativamente diferente. E por quê? Qual a razão dessa diferença, segundo o texto? Porque, nessa interpretação, ele estava carregando ali o peso coletivo, dos pecados do mundo. E sentindo o que é descrito como o senso da ira de seu pai, por causa da lei que foi transgredida. Essa carga espiritual, entende? E não só a dor física que teria, nas palavras da fonte, esmagado sua alma. Entendi. Então, o peso dos pecados e essa sensação de desagrado divino seriam os diferenciais. E tem um ponto que o texto destaca muito, o ocultar-se o semblante do pai. O que isso representa dentro dessa lógica? Exato. Esse ocultar do semblante é colocado como talvez o clímax dessa angústia toda. A interpretação é que essa sensação de abandono total, justo por aquele com quem ele era foi o golpe mais devastador. Não era só solidão humana, sabe? Era uma separação divina sentida profundamente. Uma separação que, de alguma forma, então, espelha o que o próprio pecado causa, segundo essa visão. Precisamente, a fonte liga isso direto à separação causada pelo pecado entre Deus e o homem. O argumento é que Cristo sentiu essa ruptura, na totalidade dela naquele momento. O texto usa até uma linguagem bem forte, Diz que ele estava oprimido pelas potências das trevas. Uma imagem que sugere uma luta espiritual intensa. E sem nenhuma luz sobre o futuro, sabe? Totalmente imerso ali na consequência do pecado que ele tomou para si. E é nesse contexto todo, então, de trevas, de abandono percebido, com esse peso todo nas costas, que a meditação encaixa aquele grito lá de Mateus 27:46. Deus meu, por que me desamparaste? Sim, exatamente. Essa citação é vista como a expressão máxima dessa angústia, que não é física, é espiritual, é relacional. E isso direciona muito o foco, para a natureza da expiação que está sendo descrita aqui. Não é só sobre aguentar uma punição física, é sobre vivenciar a profundidade da separação que o pecado causa, assumindo esse fardo todo. Certo. Então, tentando amarrar a ideia central dessa meditação específica, o sofrimento de Cristo é retratado como único, singular, não tanto pela dor física em si, mas pela intensidade dessa angústia espiritual, marcada pela sensação de separação de Deus e pelo peso dos pecados da humanidade.
É isso? Perfeito. É exatamente essa a ideia central. E a reflexão ainda termina de um jeito bem contundente, né? Ela contrasta a magnitude disso tudo com as nossas buscas, as preocupações do dia a dia. Afirma que se a gente comparar com os empreendimentos da vida eterna, que esse sacrifício tornou possíveis, bom, todo o resto se torna meio que insignificante. Reforça o valor imenso que essa fonte atribui a essa experiência toda. Bom, isso deixa a gente com uma provocação final, talvez, para quem nos ouve pensar. Se a gente assumir, mesmo que hipoteticamente, essa premissa da meditação, que o núcleo do sofrimento foi essa angústia da separação divina, esse peso dos pecados, como que isso poderia talvez reconfigurar o entendimento pessoal de conceitos como o próprio pecado, a expiação e até a natureza do amor divino que essa fonte apresenta? Fica aí a reflexão.